Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia festivo aqui para nós, 2 aninhos da Igreja Nova Vida aqui. Então, começando, graças a Deus, está muito bom demais. Quero convidar essa amada igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 13, 13º Salmo da Bíblia. Vamos fazer uma oração de fé. Todos acharam? Ele diz assim, verso de número 1: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultará de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde, Senhor Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Erga a sua mão, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Deus maravilhoso e eterno Pai, graças te damos, meu Pai querido, por mais um dia de vida que estamos aqui, ó Deus amado. Cada família aqui representada, ó Deus, receba uma bênção especial nesta noite, ó Deus amado, em que nós estamos comemorando 2 anos de vida aqui nesta igreja aqui, ó Deus amado. Nós estamos, ó Deus amado, alegres porque o Senhor se faz presente neste lugar, ó Deus amado. Obrigado pela tua presença, pela presença de cada pessoa aqui, ó Deus amado. Muito obrigado. Nós te louvamos e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É tempo de festa, amém? Então vamos celebrar juntos? Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus, você pode louvar. Exaltar o Senhor dele. Esse é o tempo de festa. Esse é o tempo de louvor pra celebrar. Nos amor, é o fogo, falso choro em dor. Seu nome é de louvor pra celebrar. Ele nos amor. Esse é o tempo de festa. Esse é o tempo de festa. Esse é o tempo de louvor pra celebrar. Ele
seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Continua louvando, hein? Continua adorando, celebrando com alegria. Louvo os montes. Eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo de Deus, estou cercado. Pois meu inimigo será derrotado. Enquanto eu viver, minha alma vai aclamar. Louve ao Senhor, todo meu ser. Louve ao Senhor, todo meu ser. Eu louvo de Deus, louvo o final. Eu louvo, pois sei que estou em tuas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Você quer isso? Então declare: enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor, todo Deus. Quero ver quem respira logo. Louve ao Senhor, todo meu ser. Louve ao Senhor, todo meu ser. Das palmas. Adoramos o Senhor. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano. Louve ao Senhor. Quero que você pode louvar com a igreja, vai. Louve ao Senhor. Aleluia, tá lindo. Não vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adora. Alô, igreja! Louve ao Senhor, todo meu ser. Mais uma vez. Louve ao Senhor, todo meu ser. Eu não vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adora. Louve ao Senhor, todo meu ser. Aleluia. Viva esse Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tu és bendito eternamente, Senhor. Aleluia. Tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom.
Por amor, ele decidiu
Glória a Deus por isso. Você pode dar mais uma salva de palmas para isso? Do nosso chamado, né? Às vezes nos distancia. Eu me recordo que, de vez em quando eu falo isso para algumas pessoas, que o reino de Deus é assim. Às vezes ele nos leva para longe. Às vezes ele nos leva para longe até de pessoas que a gente ama, que a gente quer estar perto, mas por força do nosso chamado, vem para cá, o mistério é aqui para a esquerda, já fiquei ligado, porque agora, né, por força do chamado, a gente às vezes fica um pouco longe, mas há alguma coisa que nos aproxima e que nos torna muito próximos uns dos outros, né? Que é o Espírito de Deus. Amém. E como somos filhos do Senhor, membros da mesma família, família da fé, aleluia, nós conseguimos estar perto, né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Hoje pela manhã, logo que eu acordei, eu mandei uma mensagem para duas pessoas em especial, né? Eu mandei uma mensagem para o bispo Miguel Ingu, que é o presidente da Igreja de Nova Vida no Brasil, e depois mandei uma mensagem para o bispo Volney, que é o bispo da regional que nós fazemos parte. E eu escrevi, embora um texto diferente para cada um deles dois, mas a ideia do texto era mais ou menos essa, né? De gratidão pela confiança que eles tiveram em nós, em nos permitir dar continuidade a esse projeto chamado Igreja de Nova Vida em Bairro da Luz. Chegou ao meu conhecimento de que essa igreja estava sendo fechada, e se tem uma coisa que entristece o meu coração, é ouvir dizer que uma igreja está se fechando, porque nós não fechamos igreja, diga amém. Amém. Nós abrimos igreja. Igreja é para ser aberta e não fechada. Tínhamos acabado, né, de viver a mesma experiência em Jacutinga, né? E quando eu fiquei sabendo também, eu fiquei perplexo com essa possibilidade, e logo a gente procurou intervir de forma as atitudes serem contrárias, né? E aí, aqui não foi diferente, mas aqui o desafio era um pouco mais difícil do que lá em Jacutinga, e tem se demonstrado, mas nada melhor do que o tempo para colocar tudo no lugar. Nada melhor do que o tempo para mostrar as verdades. Nada melhor do que o tempo, né, para apagar algumas manchas, né? Nada melhor do que o tempo para também nos mostrar uma nova direção. E aí Deus foi dando uma nova direção para esse grupo, para esse projeto. E ouvir dizer que uma única pessoa que fosse da ideia original, né, está aqui, faz tudo valer a pena. Num tempo, queridos irmãos, onde nós somos medidos por números e por resultados, né, eu preciso guardar no meu coração de não estar apegado a resultados, a números, a estatísticas, né, mas estar com o coração, né, guardado no Senhor e na presença do nosso Deus, para fazermos aquilo que Ele quer que seja feito. E eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com o coração dos presentes aqui, não apenas os irmãos do Bairro da Luz, mas todos nós, algo que Deus tem falado muito ao meu coração, que Ele tem preparado o meu espírito, e não é sobre um ano, mas sobre um tempo, sobre um sentimento. Não é uma palavra porque a igreja está fazendo mais um ano de vida, está completando mais um ciclo, mas um sentimento para um tempo, porque Deus está nos preparando para um tempo novo. A igreja dele na face da terra está sendo preparada para um tempo novo. Eu não sei se você está atento o que está acontecendo no planeta, todas as mudanças que estão sendo muito rápidas. Talvez você não se dê conta, mas ainda há uma guerra acontecendo. Eu estava vindo para cá agora e eu ouço uma rádio que poucos cristãos ouvem, né? A
rádio CBN, é uma rádio que toca notícia, né? E é uma rádio muito séria, é uma rádio muito idônea, pelo menos comparada à maioria. E ela estava falando, né, que os países estavam fazendo uma negociação para trocar reféns. Esses reféns são crianças que foram sequestradas. Então, se não me engano, a Rússia está com 600 crianças da Ucrânia que foram sequestradas. E aí a Ucrânia estava tentando trazer essas crianças de volta, e aí a Ucrânia fez a solicitação e um acordo, né, para que essas crianças voltassem, mas aí a Rússia voltou o pé firme e disse: não, só vamos liberar 10 crianças. Imagina o coração dessas famílias com seus filhos tendo estado agora como criminosos de guerra, criança, né? Eles estavam negociando agora, hoje também assisti, a liberação dos corpos dos mortos. Eu tenho aqui, se não me engano, agora não me recordo qual dos países estão com 6.000 cadáveres. E aí o outro país deixa a gente enterrar os nossos mortos, que é uma prática comum na guerra, permitir que os seus mortos sejam sepultados. Coisas assim, atrocidades, né, que acontecem no nosso tempo. A gente vai observando e vendo agora que o ser humano já está desistindo de procriar. As mulheres, algumas mulheres, graças a Deus, não no nosso meio ainda, mas desistiram de dar à luz. Muito mais fácil você comprar um bebê born, né? E ter a experiência. Enfim, se não fosse trágico já todas essas coisas, a gente agora percebe, temos notícia de que alguns homens também estão se divorciando das suas esposas e comprando uma mulher robótica. Isso parece brincadeira, mas é sério. Em torno de R$45 mil. E eu estava ouvindo a entrevista de um homem que se separou da esposa e dizendo: ela não briga comigo, ela não discute, ela não fica doente, ela não tem TPM, o investimento que eu vou fazer com ela, ela não tem que fazer ela não tem que fazer progressivo, ela não usa, ela é muito mais barata, e ela é programada para me agradar, a inteligência artificial. Então eu preenchi um questionário, e nesse questionário a mulher que eu tenho para mim. E se eu enjoar desse jeito dela, é só eu reprogramá-la. Ela nunca vai me irritar, ela não vai me dizer não, né? Ela não vai me impedir de jogar bola, de sair com os amigos, de pescar. É muito melhor. A pele dela não é muito diferente da pele da outra, e etc, etc. E eu fiquei pensando, isso parece brincadeira, mas é verdade. O mundo está acabando, irmãos. O amor está se esfriando. E nós somos a única barreira que existe. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Mas o versículo 13, que é o que eu amo, é o versículo que eu mais amo na Bíblia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Prepare-se para um novo tempo. Prepare-se para um tempo novo, como igreja, como crente, como pessoa, como indivíduo. Abra a sua palavra comigo em Isaías, no capítulo 43, no versículo de número 18 e o versículo de número 19. Eu olho para essas coisas, e se eu ficar repousando o meu olhar nessas coisas, eu vou me entristecer, eu vou desanimar, e consequentemente eu vou perecer. Mas aí eu olho para os céus, eu olho para os altos, os montes,
entendendo que de lá vem o meu socorro. Aleluia. Eu me animo, eu me reanimo no Senhor. Glória. E aí Isaías, no capítulo 43, versículo 18, diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos, nos lugares secos, amados. Deus está nos dizendo: estou fazendo coisa nova. Mesmo em meio a toda dor, mesmo em meio a toda dificuldade, eu vejo algumas pessoas vestindo uma mesma camisa aqui, pastor Soraya. Isso muito me alegra, isso muito traz contentamento ao meu coração. A primeira coisa que eu percebi, quando eu desci do carro ali, e muito gentilmente já fui recebido, eu fiquei assim muito lisonjeado. Falei: tem um povo que está vestindo a mesma camisa. Aqui tem uma igreja, pessoas que compartilham das mesmas ideias, pessoas que estão lutando as mesmas guerras, pessoas que estão chorando as mesmas lágrimas, também estão sorrindo das mesmas coisas, que estão lutando e estão vencendo, e estão prosperando, estão crescendo, que não estão observando para o que está acontecendo ao lado, estão cumprindo o seu chamado, porque nós vivemos um tempo que ficamos frustrados quando começamos a observar os grupos que estão do lado, as pessoas que estão do lado, principalmente vocês aqui que estão cercados de igrejas muito bem estruturadas, mas há aqueles, que não se adaptaram a esse grupo, a essa ideia, a essa grandeza. Há um grupo separado para algo mais familiar, mais intimista, mais próximo, mais simplório. E há para esse grupo que essa e algumas outras igrejas que estão aqui também existem. Nós podemos olhar para o passado e ficar nos lembrando de algumas coisas, de ouvir de histórias difíceis, entretanto de histórias muito boas dessa igreja, de momentos difíceis, mas de momentos muito bons. Mas acontece que eles passaram, eles não vão voltar mais. A água que passa no rio, debaixo da ponte, ela nunca mais retorna. É uma única vez, foi para aquele momento, foi para aquela época. Hoje Deus está fazendo alguma coisa diferente, e Deus faz coisa diferente todo dia, gente, todo dia. Não adianta eu ficar pensando: eu já tenho tanto tempo de ministério pastoral, eu já fiz isso. E sim, tudo que eu fiz ficou atrás. Eu preciso estar preocupado em fazer coisa nova, viver coisa nova, porque Deus está sempre fazendo coisa nova. Mas é que eu. Sim, mas isso está lá atrás, está lá escrito, está reservado. Mas Deus está sempre querendo que você faça coisa nova, que você dê um sorriso novo, um abraço novo, empreste mais uma vez os seus ouvidos, caminhe mais uma milha, quem sabe uma segunda, uma terceira, uma quarta milha, que você caminhe pelas ruas que você já caminhou tantas vezes mais, caminhe mais uma vez. Quem sabe nessa nova caminhada você vai encontrar alguém que não estava em nenhuma das outras vezes, ou quem sabe você se depare com alguém que em todas as outras vezes te disse não, mas hoje ele está com o coração aberto para te dizer sim. Eu estive pregando na igreja de Nova Vida, em Nova Aurora, e o pastor Aldair estava lembrando do dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus. Ele, sem nunca ter dito uma palavra para mim, foi uma das pessoas que me evangelizou. Eu morava na rua da igreja, e ele passava com as filhinhas dele, muito pequenininhas, com uma jaqueta de couro preta, e era um calor da minha, mas ele sempre usava aquela mesma jaqueta, e ele passava, ele morava em Bom Pastor,
E ele passava com aquelas meninas, arrastando aquelas meninas, muitas das vezes sozinho, a esposa não acompanhava ainda. E eu ficava olhando, aquele camarada sempre passa nesse mesmo horário. Eu nunca tinha ido a uma igreja evangélica. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu nunca tinha tido assim contato com a igreja evangélica. E eu estava passando um momento difícil da vida. E eu vi ele passando ali. E eu falava, que cara alegre, que cara feliz. Eu queria ser como ele. Eu queria ser feliz como ele é. Eu não conhecia o pastor Neil. Nunca tinha falado comigo. E um dia, num domingo, eu decidi ir na igreja que esse homem feliz ia, que era próximo à minha casa. Eu atravessei a rua, e cento e poucos metros da casa que eu morava, era a igreja. Eu fui me arrastando até lá para saber o que tinha naquele lugar que aquele homem era tão feliz. E eu fiquei lá até hoje. E eu permaneci ali até hoje. Ninguém pregou para mim. E depois que eu entreguei a vida para Jesus, irmãos, eu falei com alguns conhecidos meus que eram crentes, porque você nunca me chamou para a igreja. Você nunca falou de Jesus para mim. Você nunca falou do amor de Deus para mim. Quem sabe se você tivesse falado, eu tivesse ido antes. Porque ser crente é muito bom, irmãos. Ser crente é coisa maravilhosa. É maravilhoso ser crente. E o Senhor está dizendo para nós esta noite: eu estou fazendo coisa nova. Estou preparando para coisas novas. Quando a gente pensa em coisa nova, Deus está fazendo coisa grande. Não, Deus está fazendo coisa nova. Um novo momento. Veio aqui a Aline tocar aqui. Eu falei, caramba, agora canta, dança, toca, sapateiro. Pensa, crescendo. A gente vai vendo pessoas, né, crescendo no amor de Deus, no Evangelho. Deus está fazendo coisa nova. E a Bíblia vai falando alguns princípios práticos, amados, sabe? Para nós tomarmos posse desse novo de Deus. Não é nada complicado, não é nada difícil, não é nada intergaláctico. Porque a Bíblia é simples, o Evangelho é simples. Nós é que complicamos as coisas. Nós é que fazemos as coisas simples em coisas difíceis, né? Eu olho para o tempo de agora, eu olho para o meu tempo agora. Estávamos falando, eu já com o Arnaldo e a pastora Márcia do carro, sobre a dificuldade, você tem que quase que implorar para o cara ficar na igreja. E eu estou num tempo, irmãos, que, me perdoe, eu tenho falado, quer ir? Pô, vai, irmão, vai lá, irmão, seja feliz, vai lá, tenha a tua experiência. Eu não quero que tu vá não, mas se você quer ir, vai sim. Eu não digo para ninguém ficar. E hoje pela manhã estávamos tomando café, eu, meu filho e minha esposa. Ele, pai, você não pode abrir mão. Eu abro sim. Quer ir? Aí vai lá. Seja feliz. Vamos continuar sendo amigos, vamos continuar sendo irmãos. Eu não vou deixar de te amar porque você está indo. Não vou deixar de gostar menos de você porque você não está comigo. Mas quer ir? Vai sim. Porque hoje, qualquer motivo, a gente quer ir embora. A gente quer deixar. A gente quer partir, sabe? Vivemos esse tempo porque tem muita oferta, tem muito lugar, tem muita porta para entrar, tem muita mensagem para eu ouvir. Eu venho de um tempo onde não tinha tantas oportunidades, tantas igrejas. Muitas vezes eu pensei em ir, aí me passava pela cabeça aquela palavra de Pedro: para onde eu vou? Para onde eu vou? Melhor ficar aqui mesmo. Então eu apurava. Passava por cima, engolia seco e prosseguia. Porque tudo passa, irmãos. Tudo passa. Tudo passa. O tempo de Deus é que é permanente e eterno, né? O tempo de Deus não muda. O tempo humano passa. Olha só. A minha esposa, quando eu conheci a minha esposa, ela tinha 14 anos, irmãos. Estava fazendo 15 anos. Olha. Tinha 14 anos. Não parece muito, mas ela tem quase a mesma idade do que eu, sabe? Eu também não era, então. Passou. Eu me casei com essa moça, ela tinha 19 anos. Tinha pouquinho tempo que ela tinha feito 19 anos. Passou. Aí os nossos filhos fizeram 19 anos. Eu falei, caramba, esses meninos estão da idade quando eu casei. Agora os meninos deles já estão ficando. O tempo passa, o meu tempo, o teu tempo passa.
mas a essência do Senhor, do Evangelho. E aí, o profeta Isaías, que é o nosso personagem, se é que eu posso dizer assim, essa noite, né? Ele estava passando por um tempo de crise também. Por quê, queridos? Sabe? Ele tinha um certo parentesco com um rei chamado Uzias, também conhecido por Azarias, né? E ele apoiou, como crente que era ainda, né? Ele apoiou muito das suas expectativas nesse teu parente, nesse administrador, nesse rei, né? Um rei que foi ungido com 16 anos de idade e estava fazendo um bom trabalho. E muitas das vezes a igreja começa assim, fazendo um bom trabalho, e crescendo, e prosperando, e prosseguindo. Às vezes nós começamos a nossa jornada de fé assim também, no início, primeiro amor, trabalhando, se envolvendo, mergulhando, fazendo, realizando. E o Isaías percebeu vendo tudo isso. Caramba, um país que está crescendo por conta da boa administração, mas aí esse rei Uzias, ele se exalta. E às vezes nós somos assim. Caramba, ó, onde eu cheguei. Olha quem eu sou. Sou pastor lá de Japirira. Você está pensando que... Hã? Sou pastor lá em Japirira, irmão. Ser pastor em Japirira não é para qualquer um, não. Está pensando o quê? Entende? Eu sou pastor lá no bairro da Luz. Do ladinho da minha igreja tem uma universidade, rapaz. Hã? A gente vai assim. Às vezes a gente se esquece um pouco de quem é que nos abençoa, de quem é que guarda de nós, de quem nos guarda, né? E aí esse rei começou a sair do centro da vontade de Deus. Ele vai oferecer incenso. E não era permitido fazer isso. Aí eu mesmo fico pensando, poxa, mas o rei Davi, lá atrás, fez um negócio que também não podia ter feito. E ele fez. Mas Deus olhou o coração, o sentimento de um e de outro. Só que nesse daqui, ele foi ferido com lepra. Foi ferido com lepra e ele morreu. E junto dele, morre toda a expectativa daquele país, daquela nação. E aí a Bíblia fala de como Isaías estava, sem norte. E foi exatamente assim que nós encontramos a igreja aqui em Bairro da Luz, sem norte, sem um norte. Mas aí o nosso Deus, bondoso como é, Ele levanta a sua bandeira e nos traz uma direção. Como viver um tempo novo de Deus, irmãos? Primeira coisa que Isaías fala, porque quando Isaías fala aqui, ele já tinha tido um encontro, uma visão, aquela coisa toda, né? E aí Deus começa a se revelar a Isaías. E a primeira coisa que Isaías, ele nos fala e nos conta aqui é: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Olha para frente. Você podia dizer isso para essa pessoa bonita? Diga para ele, para ela, tem lugar aqui, ó, do lado da massinha aqui. Diga para a pessoa que está próxima a você: olha para frente. Olha para frente. Olha para frente. Olha para frente. Olha porque ainda precisa ser feito. Vamos nos lembrar com carinho das coisas boas que se passaram. Nós não podemos ficar agarradas a ela. Não podemos viver da glória do passado. E nem viver nos lamentando das dificuldades do passado. Uma igreja precisa olhar para frente. Glória. Aleluia. Eu tenho tido a oportunidade, o privilégio de estar pastoreando uma igreja que foi pastoreada por um ícone. E essa é a maior dificuldade da igreja que eu pastorei. Porque de vez em quando alguém, não, porque na época do bispo Moacir, e eu apurei isso durante muito tempo, mas de um tempo para cá agora, eu digo para essas pessoas:
8047. Quem tem isso? É o número do túmulo lá do bicho. Vai lá e fala com ele. Ele morreu. Eu não queria que ele tivesse morrido, mas ele morreu. O tempo dele passou. Quem está aqui é Eduardo Dias. Meu CPF é esse. Dele era. Eu moro na rua Tapirama 15. Ele mora Jardim da Saudade 8047. Não adianta ficar olhando para trás. Não, mas aqui ele. Eu falei, bom, mas ele não pastoreou uma igreja em meio a uma pandemia mundial. Ele não pastoreou uma igreja nesse tempo. Novos momentos, novas atitudes, novas posturas, novas estratégias. A única coisa que não muda é a essência do Evangelho. O pessoal ia para a igreja, para a sinagoga com rolo. Eu penso como esse pessoal ficou escandalizado quando viu alguém com um livro igual. Imagina como foram as primeiras Bíblias gigantes. Hoje, a gente tem a Bíblia a um toque da nossa mão. Quando eu me converti, irmãos, as canções eram passadas num retroprojetor e já era um escândalo. Mas poxa, igreja de verdade usa a arma cristã. Hoje, põe um retroprojetor lá na igreja. Eu fiquei disciplinado 6 meses, porque introduzimos uma bateria e uma guitarra elétrica na igreja. Meu pastor Moacir falou, você não vai contaminar a minha igreja com esses instrumentos do demônio, né? Quando ele morreu tinha bateria, tinha, né? Os instrumentos do demônio. Os tempos mudam, irmãos. Olha para frente. Olha para o que está adiante. Você está entendendo, sim ou não? Amém. Você quer ficar como no passado? Usa as mesmas roupas que vocês usavam há 20 anos atrás. Corta o cabelo igualzinho, né? As irmãs, né? Volta para o Enê, né, irmã? Você lembra? Quem lembra do Enê? Hã? Alguém aqui usou Enê? Outro, ó, Bob? Hã? Aí passava um negócio, aquela coisa, ficava preto. E a mulher andava na rua com os plásticos na cabeça, né? Aquele caldo preto escorrendo. Não, é que volta nessa época. Não importa como está sendo o tempo ou esse ano até aqui. Daqui a pouco esse culto é passado. Daqui a pouco, o mês de junho é passado, né? Deus está fazendo coisa nova. Aleluia. E é para isso que a gente tem que observar. Deus está fazendo coisa nova, amados. E para começar uma história nova, a antiga tem que passar. A gente precisa entender isso, sabe, pastor? A antiga tem que passar. E a gente precisa aceitar. Porque o Senhor é quem diz: eu estou fazendo uma coisa nova. Ou você aceita, ou continua convivendo. Esses meninos agora, hoje, a Coca-Cola é 2 litros. Antigamente era uma Coca-Cola de 1 litro. Não importa se a família tinha 5, 10, 20 pessoas. Era uma garrafa de 1 litro para todo mundo, não é verdade? E você só tomava o refrigerante depois do almoço. Aquele copozinho de geleia. E a gente ficava ali aguardando esse momento. E dava para todo mundo 1 litro, dava para todo mundo. Para começar uma história nova, a antiga precisa ser encerrada. Esqueça o passado. E vamos encarar o futuro com confiança. Vamos encarar o futuro com confiança. Cheios de expectativas. Estamos agora preparando um ônibus para levar
quase 50 adolescentes para uma viagem missionária. Há um monte de pessoas preocupadas. Eles são o futuro. Estamos treinando o futuro. Estamos preparando o futuro. Já que o atual não tem tempo. Está cansado. Precisa descansar. Vindo para cá, vem no carro numa discussão verbal. Não temos tempo, as prioridades são outras. Não temos tempo para poder estar num momento como esse. Esse momento ele é eterno. Daqui a 20 anos eu vou lembrar desse aniversário dessa igreja. Ele não volta mais. E eu argumentava com a pessoa com quem eu estava falando, porque a gente precisa eleger as prioridades, como servos que somos, e principalmente líderes, pastores, que são. Ontem, o meu netinho, caçula, fez 2 anos, e eu não vi ele ontem. E agora, à tarde, que eu fui me dar conta que eu também não vi ele hoje. Me envolvi com as coisas, e falei, não vi ontem, não deu para ver ele ontem não teve como eu vê-lo, e hoje, até eu poderia me permitir envolver e não vi. Mas amanhã, se Deus permitir, eu vou vê-lo. Eu me dei conta disso já à tarde, e eu pensei, poxa, eu prometi levar as crianças para o McDonald's, mas o que eu vou fazer? Eu vou levar meus netos para o McDonald's, ou eu vou estar aqui? Eu posso levar eles amanhã, posso levar eles depois da manhã, mas esse culto de aniversário é só hoje. Só tem hoje, não vai ter outro amanhã. Amanhã tem um outro culto, quarta-feira tem um outro culto. Mas esse culto de aniversário, esse momento de presença de Deus é só agora, amados. Sabe? Use o passado como uma plataforma de lançamento para projetar o seu futuro, sabe? Em nome de Jesus. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto. Prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que foi ruim durante esse tempo? Joga para lá, deixa para lá. Começa a focar naquilo que é bom, naquilo que é certo, naquilo que vai te levar a algum lugar. Para viver o novo de Deus, segundo o conselho que Isaías nos dá, creia no que Deus está fazendo. Ele diz aqui, versículo 19 a parte A: eis que estou fazendo uma coisa nova. Eu preciso acreditar. O momento é difícil. Em alguns momentos até desesperador. Mas eu preciso acreditar de que Ele está fazendo uma coisa nova. Agora mesmo, nesse instante, ele continua aqui no texto. Está saindo luz. Será que vocês não percebem? Eu não consigo enxergar com os meus olhos essa coisa nova que Ele está fazendo. Mas eu creio no meu coração. Eu creio no meu espírito. De que nesse momento que estamos aqui, o nosso Deus está visitando lá os nossos 2 bebês que estão internados há mais de 21 dias. Que o anjo está tocando ali, que o Senhor está fazendo alguma coisa. Eu preciso crer que as pessoas que estão enlutadas estão sendo abraçadas, acolhidas. Temos um irmão na nossa igreja que perdeu a mãezinha dele ontem. Eu preciso acreditar que enquanto eu estou aqui, o Espírito de Deus está lá dizendo para ele: Paulo, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está fazendo uma coisa nova, independente de eu estar vendo e de eu não estar vendo. Ele está me guardando, Ele está me protegendo, Ele está me dando livramentos, independente de eu estar enxergando ou não estar enxergando, amados. Trate esse tempo como se fosse o seu Betel. Betel tem um significado, né, muito grande, casa de Deus. E eu estava pensando sobre Betel. Betel foi o lugar onde Abraão começou um novo tempo na vida dele. Foi ali que ele ouviu a voz de Deus e começou um novo tempo, uma nova. Foi em Betel que o neto dele, Betel, que
que esse tempo seja um tempo de Betel para a sua vida. Você pode dizer isso para alguém? Profetiza uma Betel para o seu vizinho, para o teu irmão, para a tua irmã. Lugar de tempo novo, de coisas novas, de boas novidades, amados, sabe? Que o Senhor possa providenciar, amados. Apocalipse capítulo 21, versículo 5 diz: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve essas palavras, são fiéis e verdadeiras. Ele está fazendo coisa nova. Ele está preparando coisa nova. Não consigo enxergar com os olhos naturais o que é. Mas pela fé, a gente percebe que Ele está fazendo coisa diferente, coisa nova, coisa boa, amados. Acreditar que o melhor de Deus está por vir é uma decisão. Eu já vivi muita coisa boa na vida, mas eu sempre acredito que ainda tem uma coisa que eu não vivi. Sabe? Eu tenho vivido agora, nesse momento da minha vida, eu sou aposentado, se o Senhor nos permitir. Ano que vem eu faço 10 anos de aposentado. Olha que coisa legal. E eu tenho feito, nesse tempo em que as pessoas diminuem o ritmo, eu tenho vivido num ritmo muito mais acelerado do que no meu tempo de juventude. Tenho tido experiência de conhecer lugares que eu não imaginei, que eu já tinha perdido a esperança de conhecer. Ir a lugares que eu não pensei que eu iria. Conhecer projetos, me envolver com coisas, né? Eis que eu estou fazendo coisa nova. Coisa nova. E todo dia Deus está me provando esse desejo de fazer coisa nova, amados. Mas a gente precisa tomar uma decisão, né? A gente precisa tomar uma decisão. A decisão de aceitar e de viver esse momento novo. E mergulhar nesse momento novo de Deus, amados, sabe? Porque existem pessoas que estão vivas, mas mortas dentro. Só sobrevivendo. Há uma senhora lá no Vale do Jequitinhonha, em que eu fui falar para ela do amor de Deus. Ela estava sentada no terreiro assim, e eu fui puxar assunto, eu não sabia como começar uma conversa com ela, e eu falei: olá, boa tarde, tudo bem com a senhora? Como é que a senhora está? Ela olhou para mim e falou uma coisa que mexeu comigo, né? Esperando a morte. Eu pensei: a senhora está doente? Não. Aqui não tem nada a fazer. Esperando a morte. Sem perspectiva, sem sonhos. Na hora eu me escandalizei, mas depois eu me entendi. Ela mora num vilarejo chamado Capivari. Não tem uma barraca. Não tem nada, só tem umas poucas casas. Devem morar ali talvez umas 80 pessoas. O lugar mais próximo fica a 15, 20 quilômetros. A maioria das casas não tem TV. E ela acorda, deve acordar 4 da manhã, alimenta as galinhas, vai na roça, volta, 10 horas da manhã já está almoçando, 5 horas da tarde já está dormindo, e no dia seguinte a mesma coisa. Não tem diferença de segunda e domingo, todo dia é igual. E ela falou: eu estou aguardando a morte. E existem pessoas assim, que não estão vivendo, estão sobrevivendo. Mas Deus nos diz que Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Deus não começa nada, eu tenho falado isso lá na igreja de Belmonte, que Ele já não tenha nada. Ele está fazendo coisa nova. E por último, para a gente encerrar aqui, para a gente terminar no horário, para viver o novo de Deus, terceiro conselho que Isaías nos dá aqui: confie que Ele, Deus, lhe dará um amanhã abundante. Amanhã vai ser melhor que hoje. Você pode dizer para eu dizer: amanhã vai ser melhor que hoje. Amanhã vai ser melhor. O versículo 19, a parte B, fala isso, pastor. Eis que porém um caminho no deserto. Eu estava assistindo um pequeno documentário, poucos minutos, do que eles fizeram na China. Construíram uma estrada gigantesca na China, num dos desertos
mais difíceis do planeta, onde nem camelo sobrevive. Foi uma das obras mais ousadas dos últimos anos. O lugar é cheio de duna, então a areia, eles primeiro plantaram árvores, não sei quantos quilômetros, 20 quilômetros. quase 500 e poucos quilômetros, e eles tiveram que plantar. No deserto não tem água, eles fizeram um projeto de captação de água para poder irrigar aquelas árvores. Depois que as árvores cresceram, alguns metros para que as dunas não avançassem, eles então começaram a pavimentar aquele caminho. E eu fiquei pensando, é assim que o nosso Deus faz. Ele coloca caminho no deserto. Os chineses estão imitando o que a Bíblia diz que o Senhor faz. Ele põe rios em lugares áridos. Ele muda realidades, irmãos. Onde não há caminho, Ele abre um caminho. Onde não há vida, Ele planta a vida. Ele abriu e permaneceu com um caminho que Ele abriu aqui em Bairro da Luz, pastor. E Ele também tem trazido vida através de você. João fala, aquele que crê em mim, conforme as Escrituras, do seu interior, fluirá o quê? O Senhor Jesus estava falando de quem, irmãos? Está falando de você. Está falando da sua vida, do seu interior. Vai fluir rios de água viva. As suas palavras são palavras doces, que produzem vida. O seu olhar irradia vida. Tudo em nós produz vida. Vamos ficar de pé. Prepare-se para um novo tempo. Quero liberar essa palavra para os irmãos que estão aqui, para o pastor, a sua família, pastor Antônio, para a família da fé aqui em Bairro da Luz. Ele está fazendo coisa nova. Se não vê caminho, creia. Ele está abrindo caminhos no deserto e colocando rios no ar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Pelo rico privilégio de poder contemplar com os meus olhos aquilo que o Senhor começou a fazer há muito tempo atrás. Que os meus olhos também possam contemplar aquilo que o Senhor está planejando fazer no futuro. Abençoa a Igreja de Nova Vida aqui em Bairro da Luz. Abençoa cada ministro, cada servo do Senhor neste lugar. Continua abrindo caminhos no deserto e rios no erro. Que seja uma igreja, Senhor, plantada pelo Senhor nesse lugar, para produzir vida e vida com abundância. Eu oro agradecido por tudo. Eu abençoo, Pai, cada vida aqui representada, cada colega aqui representado, cada irmão aqui representado. Com a bênção do Senhor, Pai, continua conosco. Abre os nossos olhos para enxergarmos o futuro que o Senhor tem reservado para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, pastor Sorato.